Bom dia, a doce graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar. E eu quero agradecer ao Senhor porque com gratidão nós vamos compartilhar uma porção da palavra do Senhor nessa meditação, neste devocional Sentinelas em Oração. Você está com a sua Bíblia? Então, por favor, abra a sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 10. Estaremos fazendo a leitura dos versículos 1 ao versículo 18, para a nossa meditação, para a nossa porção de fé, para a glória do nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para as reassumir. Ninguém as tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nosso Deus por nos mandar uma palavra nesta manhã, nesse dia especial em que nós vamos desfrutar do dia, meditando na sua gloriosa palavra. Que essa porção possa encher o seu coração, possa tomar a sua mente, de modo que você passe a meditar, que você passe a pensar nisso, para que essa palavra não seja somente boa de ouvir, mas que ela seja alimento para a tua alma, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo despertamento e alerta para os nossos dias, porque são dias difíceis e dias em que esse ladrão, salteador, está aí no meio das ovelhas. Vamos aprender um pouco com essa palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você já parou para pensar que Jesus não se refere exatamente, quando diz ladrão, ao diabo? Na verdade, Jesus também se referia a uma questão que já era um problema naquela época, e eu posso te garantir que é um problema sério hoje, nos nossos dias. Que problema é esse? A ganância dos líderes religiosos
e o desamparo das suas ovelhas. Ele se referia diretamente à condição de alguns líderes judeus da época, que eram verdadeiros saqueadores, enquanto as ovelhas estavam vulneráveis a qualquer tipo de ataque. Preste muita atenção, comece a refletir que esta palavra, à luz da palavra do Senhor, já comece a abrir os teus olhos, a te trazer despertamento, para que você seja saciada, para que qualquer mentira ou engano já comece a cair por terra, em nome de Jesus. As ovelhas representam o povo de Deus. O ladrão ou assaltante, que a gente vê descrito no primeiro versículo, que diz: aquele que entra no aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lugar sem ser pela porta, é ladrão e salteador. Confira aí, mesmo capítulo, João 10, versos 6 a 9. Jesus disse que Ele é a porta que leva à salvação. Portanto, o ladrão salteador é aquele que entra no meio das ovelhas, de qualquer forma, geralmente de forma sutil, de uma forma bonita, de uma forma que só tem aparência, em forma de lobo em pele de ovelha. Lembre-se disso. Mas ele não entra pela porta que é Jesus. Essas pessoas exercem suas funções por dinheiro, por ganância, pelos desejos, concupiscências de sua própria carne. A qualquer momento abandonam as ovelhas, deixando-as à mercê do lobo. Leia novamente. Evangelho de João, capítulo 10, leia o versículo 12. Nesse texto, Jesus está falando a respeito de caráter. Preste muita atenção. Somente o Salvador dá a sua vida, literalmente, por suas ovelhas. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 e também 22 a 24. Leia. A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Como você está com a sua Bíblia aberta, também faça a leitura dos versículos 22 e 24, no mesmo capítulo de 1 Coríntios. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Preste muita atenção. A diferença do ladrão salteador para Cristo, o Salvador, que nos dá vida eterna pelo seu precioso sangue. O propósito do Evangelho, portanto, é enriquecer o homem, referindo-se humanidade, homem e mulher, com bênçãos espirituais infinitas e duradouras, que nos conduzirá à salvação eterna, nos conduzirá a passar a eternidade com Cristo. Que bênçãos são essas? A bênção de perdoar os nossos pecados através da morte de Cristo na cruz. A bênção de justificar o homem na presença de Deus, o justo juiz. A bênção de redimir o homem da escravidão e do diabo. A bênção de livrá-lo da ira de Deus e da condenação do inferno. A bênção de dar ao homem uma nova vida espiritual, emocional, física, psicológica, em todos os aspectos do homem. A bênção de reconciliar o homem com Deus e com o seu próximo. A bênção de adotar o pecador perdoado, assim como nós, na família de Deus, pelo precioso sangue de Jesus. A bênção de reconciliar o homem com Deus, desfazendo a inimizade. A bênção de apresentar a herança eterna ao homem na presença de Deus. Olha a vida abundante apresentada a nós, a todo aquele que crê.
através de Cristo, com a sua morte vigária na cruz, pelo seu sangue precioso derramado, perdoando os nossos pecados, nos redimindo, riscando a cédula que havia contra nós, destruindo a inimizade do homem com Deus. Porque uma coisa nós precisamos ter total consciência: o homem foi destituído da glória de Deus por causa do pecado. Leia o livro de Gênesis a partir do versículo 1. Desde o momento em que Adão e Eva pecaram, o homem foi separado de Deus, foi quebrada ali a comunhão que havia entre Deus, a mulher e o homem. Através de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que é a vida eterna, que foi enviado por Deus para que o mundo pudesse crer e assim ser salvo todo aquele que nele crê. Por causa de Cristo, nós somos reconciliados com Deus. É o único método, é o único caminho, é a única verdade e deve ser a única vida que nós devemos desejar viver. Prestemos muita atenção nisso. Nós estamos falando, mulheres, e a todos aqueles que estão ouvindo esse áudio, nós estamos falando de eternidade. Nós não estamos falando de apenas alguns anos de vida que é concedido ao homem na terra, desde o momento que nasce até o dia em que morre. Não serão apenas 80 anos, 70 anos, 90, 100 anos ou até mais, que diz respeito ao viver do homem na terra. Nós estamos falando de eternidade, ou seja, do viver quando descermos à sepultura. Para onde nós vamos? Você já se fez essa pergunta? Você já se pegou pensando nisso? Para onde nós vamos? Nós estamos vendo aqui que nós viemos de Deus e que só existe uma porta pela qual nós devemos atravessar. A voz. Atravessar ao ouvir a voz. A doce voz de Jesus, o verdadeiro pastor. A vida abundante prometida por Cristo é a maior dádiva que um ser humano pode receber desse lado da eternidade. Sim, porque enquanto estamos vivos aqui, nós já estamos sendo experimentados, tratados, lapidados, limpos, transformados, para começar a viver uma eternidade de vida aqui na terra. E continuaremos na eternidade em glória com o Senhor, o nosso Deus. É uma bênção graciosa, porque nós não a merecemos, nós não pagamos por ela, e é recebida pela fé pessoal em Jesus. É uma bênção irrevogável a todo aquele que recebe a salvação e permanece fiel diante daquele que garantiu e selou com seu sangue vertido na cruz. Eu não consigo imaginar nada que promova maior gozo e contentamento do que essa verdade incontestável da graça maravilhosa e doce graça, capacitadora, transformadora graça de Deus que está em Cristo Jesus. Estávamos vivendo em uma geração desidratada e faminta. Nós, na verdade, estamos vivendo com uma fé pagã, uma fé paganizada, sem alegria espiritual e emocional, sadia e saciável na verdade do Deus verdadeiro e no seu Filho, no poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Hoje, volte-se para Deus. Volte-se para o Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Receba, ouça a voz do doce e maravilhoso Espírito Santo de Deus, que nos ensina, que ministra a nós e que nos faz reconhecer a voz do verdadeiro pastor, do único pastor. Aleluia! Volte-se para o Senhor. Hoje é o grande dia. Bendito seja o